Você tem ideia de onde estão as fotos que você tira no seu celular? Aliás, onde estão as fotos dos últimos 5, 10 anos? Você deve ter aí uma biblioteca considerável de fotos. Imagina. As fotos dos primeiros passos dos seus filhos, aquela viagem maravilhosa que você fez, aqueles momentos que você diz que nunca mais vai esquecer. Tudo isso está armazenado em algum lugar. Naquele celular antigo, numa nuvem do serviço da Apple ou do Android. Mas e se de repente você acordasse e descobrisse que tudo isso simplesmente fez puff, evaporou? Falhas técnicas, ataques cibernéticos ou até um clique errado pode apagar suas memórias para sempre. Nesse vídeo vamos revelar porque a nuvem não é tão segura quanto parece e o que você pode fazer para proteger o que realmente importa. Bom, imagina por um minuto, né? Imagina perder login ou um problema de saúde, né? E aí você perde o acesso ou perde as fotos. Bom, existe pesquisa para tudo, né? Encontrei aqui uma pesquisa da Kaspersky Lab que revelou que perder fotos do celular é pior que terminar um relacionamento. Chega a 49% dos entrevistados. Para 55% dos entrevistados, perder o dispositivo, né? Aí o dispositivo com as fotos, ou perder as recordações salvas como as fotos digitais, é mais angustiante do que um acidente de carro. Quem faz uma pesquisa desse tipo, né? Mas isso chegou a 55% dos entrevistados. E não é só isso, né? Aí vamos pensar em uma situação mais prática, como isso daqui, né? Que é uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que condenou um fotógrafo que perdeu as fotos e teve que pagar uma indenização aí para os clientes. Imagina isso, né? Tanto para o profissional quanto para quem contratou o serviço. Então a perda de fotos não é algo que nunca vai acontecer, tem implicações sérias. Outro caso interessante para a gente estudar é esse daqui. Em 2021, um incêndio aí destruiu o data center da OVH Cloud, uma das maiores empresas de hospedagem da Europa, em Estrasburgo, na França. Sites e serviços de milhões de clientes saíram do ar e, o mais grave, todos os dados que não tinham contratado um serviço de backup adicional foram permanentemente perdidos. O caso foi um lembrete brutal de que a nuvem não é imaterial, né? Ela existe em algum lugar. A nuvem ela é armazenada, executada, está contida em um servidor, uma máquina física, que está sujeita a desastres reais, como incêndio, inundação, vandalismo, roubo. Outro caso digno de nota é um serviço muito popular, hoje eu não sei como é que é isso aí, tá? Que é o Flickr. O Flickr ele é anterior a Instagram, esses serviços de imagem, mas ele servia basicamente para armazenar fotos. O pessoal usava o Flickr como um álbum de fotos na internet. Em 2018 eles anunciaram mudanças na política e antigamente os usuários tinham cerca de 1 terabyte de espaço, bastante espaço, até hoje ainda seria bastante espaço, né? Com a mudança das políticas, os usuários gratuitos ficariam limitados a apenas 1.000 fotos. A empresa anunciou que as fotos excedentes das contas gratuitas seriam deletadas a partir de fevereiro de 2019, que é a data dessa reportagem. Imagina o pânico das pessoas que alimentaram os seus perfis com fotos durante anos, chegando a ter milhares de fotos. Aí as pessoas tinham duas opções, né? Ou pagar, ou fazer o download das fotos e esperar os álbuns serem deletados. É isso, né? Bom, aí alguns dados interessantes do mercado. As fotos digitais, elas estão muito populares graças ao fenômeno aí dos smartphones, né? São mais de 1,72 trilhão de fotos tiradas em 2023. E o número deve chegar a 2,12 trilhões até 2030. Então é foto pra caramba, né? E paralelamente a isso, a gente vê aqui o mercado de fotografia impressa perdendo espaço por conta da foto digital.
Em 2014, o mercado valia 13 bilhões de dólares, só que em 2024 isso caiu para 10 bilhões. Isso reflete aí a mudança do comportamento das pessoas que pararam de imprimir foto. Tiram do celular, ou fica lá no celular, ou vai para a nuvem. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo, nunca vou perder foto. Será que não vai mesmo? Olha só isso que aconteceu com o MySpace em 2019. Em 2019, o MySpace fez uma migração de servidores e todo o conteúdo que ele tinha lá dentro, que é uma espécie de Facebook para músicas, vídeos, todo o conteúdo de 2003 a 2015 foi perdido nessa migração de servidor. Então você vai confiar? Nunca vai acontecer? Eu não apostaria nisso não. E aí tem outros riscos, né, que são também reais. Você pode esquecer senha. Quem nunca? Quem nunca esqueceu senha? Ou então perdeu acesso à conta por algum motivo. Teve, sei lá, trocou de celular e o serviço não quer mais aceitar aquele dispositivo. Ou alguém roubou sua senha. E aí também, em casos mais extremos, intervenção governamental, o serviço não está obedecendo às leis vigentes no país, ele é simplesmente bloqueado e seu acesso proibido. Aí como é que você vai fazer para recuperar as fotos? Agora eu quero comentar aqui um caso que é um exemplo interessante aí de perda, mas não seria assim, graças ao acesso à fotografia, ele conseguiu, essa pessoa aqui, esse fotógrafo, conseguiu recuperar parte do passado. Uma história bem interessante, do Antônio Gaudério, que foi um premiado, que ele está vivo. Ele é um premiado jornalista, passou pela Folha de São Paulo e diversos outros jornais e teve um acidente e perdeu parte da memória. E ele simplesmente esqueceu do passado dele e até mesmo teve que reaprender a comer, a andar, a falar. Ele está num processo bem complicado aí de recuperação. E a filha dele que está resgatando o acervo fotográfico, está imprimindo as fotos, está mostrando para ele. Imagina o impacto positivo que isso tem na pessoa, né? Ele disse que não lembra de nada das fotos, não lembra quando tirou, como tirou as fotografias, mas isso é uma prova de que ele era um profissional extremamente competente, né, e capaz. Quem quiser ver o trabalho dele vai encontrar o Antônio Gaudério no Instagram, no @antonio.gaudério. Mas isso só está sendo possível, que é o ponto que eu quero ressaltar aqui, que é graças a ele poder recuperar as imagens, né, o trabalho dele, através dos negativos e das fotos impressas. Imagina se ele dependesse de lembrar o usuário e senha dele do iCloud ou da conta de Google dele. Isso não estaria acontecendo, né? Não seria possível recuperar o acervo, nem reviver o trabalho e ele conseguir resgatar a parte da vida dele que ele perdeu. Vamos falar de armazenar as fotos, vídeos, seus documentos, né? Mesmo a gente falando aqui de nuvem, que a nuvem tem riscos, aí fala, eu vou fazer um backup em casa. Só que o quanto disso é garantido, né? HDs físicos têm vida útil em torno de 3 a 5 anos. Eles não duram para sempre, o HD físico, né? E mesmo os mais modernos, como os SSDs, eles também não vão durar para sempre. A duração deles é de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos passa rápido, né, gente? Aí você fala, vou gravar no CDR, no meu CDR, CD gravável. Negativo, amigão. Isso não dura muito também. Pode variar de 5 a 20 anos os dados armazenados nele. O CDR, se não me engano, não dura muito menos do que 5 anos, tá? A informação é gravada diferente do CD industrializado, que é gravado a laser, né? É físico. Tem corrosão do material. O papel fotográfico e negativos, eles podem durar até 100 anos, se armazenados corretamente. Então é uma opção também, né? Imprimir. Ok, qual que é a solução para isso tudo aí?
é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu usar a estratégia 3-2-1 para redundância. Eu ter 3 cópias de tudo que é importante, ter 2 tipos de mídia, por exemplo, eu posso manter uma parte na nuvem e outra parte num HD externo ou num servidor, numa solução mais sofisticada, né, um NAS, Network Attached Storage, e ter uma cópia fora de casa, seja uma cópia impressa, negativo não, né? Ninguém mais tira foto, mas imprima as fotos mais importantes, tenha isso também guardado fora de casa, põe na casa da sua mãe, na casa da sua irmã, na casa de algum parente, para se garantir, para preservar o seu acervo. Bom, aqui está a foto de um NAS, Network Attached Storage, é um dispositivo mais sofisticado, né? Permite eu inserir vários HDs, aumentar a redundância e a velocidade de acesso. É para ter terabytes de informação, posso ter 10, 20, 30 terabytes aqui. Não é uma solução barata, mas é para quem tem um acervo muito grande de imagens. O SSD externo, que a gente conhece, são soluções mais acessíveis, mas é um ponto único de falha também, né? E tem que lembrar que eles não duram para sempre, de 5 a 10 anos. Os HDs externos, que têm desvantagem de ser HDs físicos, também não tem uma duração muito extensa, 3 a 5 anos. Mas são soluções que são consideravelmente acessíveis. Bom, como a gente tinha falado, né? O armazenamento no NAS, manter uma parte na nuvem, serviços como o Google Drive, o Dropbox, o iCloud para armazenar as fotos, imprimir fisicamente as fotos. E é isso. E a recomendação final aqui é não esperar o desastre acontecer. E também não espere o tempo passar e você se arrepender de não ter guardado suas memórias mais preciosas. Organize, comece hoje mesmo a organizar e proteger suas fotos e vídeos. Comenta aí no espaço abaixo qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro. Valeu, obrigado e até a próxima.